Olá para vocês que acompanham o canal Magias e Ensinamentos. Meu nome é Henrique, eu sou orientador espiritual e hoje venho falar sobre quando é importante você fazer limpezas espirituais. Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de comentar, de interagir, dizer o que você achou deste vídeo, curta, comente, compartilhe, ajude o nosso canal a crescer e clique também no sininho para receber todas as notificações e ficar por dentro das novidades. E hoje eu venho falar sobre quando é importante você fazer limpezas espirituais. Minha cliente me procurou para fazer um adoçamento e um restabelecimento ali entre o casal. Uma abertura de caminhos. Essa minha cliente estava desesperada porque tudo estava dando errado. Quando abrimos as cartas, o jogo indicou a necessidade de fazer uma limpeza espiritual. O jogo não mostrou a necessidade nenhuma de fazer amarração, adoçamento ou abertura de caminhos. Fomos aprofundar o porquê o jogo estava indicando a necessidade de se fazer uma limpeza espiritual e não um adoçamento. Por quê? Porque o jogo explicou, minha cliente havia feito muitas simpatias, muitos trabalhos espirituais de amor, muitas magias. Toda vez que essa minha cliente tinha uma briga ou um desentendimento ali com uma pessoa amada, ela pegava e fazia uma simpatia, um trabalho diferente, e isso não estava sendo muito bom. Então imagina, durante vários anos você fazendo isso. Então essa energia foi se acumulando ao longo dos anos. Existem coisas na vida que você não vai precisar gastar muito. E aí eu pergunto para você, para que fazer amarração? Para que investir em trabalho X, trabalho Y? Uma limpeza espiritual, para o casal, nesse caso aqui, do exemplo, resolveria muita coisa. Antes de você pedir para executar qualquer trabalho espiritual, faça uma limpeza, pague uma limpeza espiritual. Isso vai garantir mais resultado em relação a outro tipo de trabalho que você quer fazer. Vai garantir um resultado muito mais rápido. Às vezes você quer fazer um adoçamento ou um trabalho de abertura de caminhos e o recomendado é sempre fazer antes uma limpeza espiritual para que esse trabalho que você quer fazer possa dar certo, possa impregnar, possa entrar energia, possa vir com força. Muita gente às vezes até está com problema ali no relacionamento e acha que é só fazer um adoçamento e muitas das vezes não é. Porque a pessoa não sabe que tem negatividade, que tem caso ali que tem a pessoa que está sendo atacada ali espiritualmente, para não dar certo naquele relacionamento. Às vezes a pessoa nem procura investigar através das cartas. Ela não pergunta. A limpeza espiritual serve justamente para cortar magias que a sua rival mandou para você, ou aqueles trabalhos que foram feitos lá no cemitério para destruir o seu relacionamento. A limpeza espiritual pode sim fazer toda a diferença, com certeza. No momento que você entende o que é uma limpeza, você vai perceber que você vai ganhar muito mais, até mesmo em relação a guerras espirituais que você pode enfrentar. Eu atendi um outro cliente com problemas na parte de clientela. Então, o jogo indicou a necessidade de se fazer uma limpeza espiritual para ele fazer, para levar esse negativo que estava impedindo de os clientes chegar. E esse meu cliente não entendeu por que as coisas não estavam fluindo, não estava buscando ajuda antes. No caso desse cliente, tinha recebido uma demanda e tinha uma energia de Egum atrapalhando o caminho dele de fluir. O trabalho de limpeza foi indicado pelo jogo. E hoje esse meu cliente está com os caminhos abertos. Mas graças ao que? A limpeza espiritual. O trabalho de limpeza espiritual que eu faço para um cliente nunca será os mesmos elementos que eu vou usar para outros clientes. Por quê? Porque isso vai depender do tipo do negativo que está caindo para aquela pessoa. Lembrando que limpeza nunca será igual. Não é uma receita de bolo.
Por exemplo, pessoas que trabalham em hospital, pessoas que trabalham no necrotério, pessoas que também trabalham ali no cemitério, pessoas que trabalham em delegacia, no presídio, tem muita negatividade nesses locais e a pessoa pode pegar algum tipo de energia, por isso que dá a importância de você fazer uma limpeza. Você não percebe, mas vai acumulando energia de peso, de negatividade. Às vezes é um egunzinho que vem com você. Tem casos que quando o cliente ali absorve as energias daquele local, depois esse meu cliente não sabe o porquê que está com a vida ali parada, não sabe o porquê. Por quê? Porque ele é médium e fica puxando essas energias e não sabe como tirar sozinho. Saiba que fazer uma defumação na sua casa é altamente benéfico, importante. Você fazer um banho de ervas com limpeza, isso pode fazer toda a diferença. O que eu mais dou aqui de dica nesse canal Magias e Ensinamentos é a dica de limpeza. Ensino a fazer banhos de limpeza. As pessoas não conseguem compreender como, ao longo do tempo, você mesmo pode acumular uma energia negativa, energia de peso. Tem negatividade que você pode pegar por estar num local muito negativo. Eu vou dar um exemplo. Porta de bar, né? Local ali onde as pessoas bebem, boate também, casa noturna, local onde as pessoas bebem e ficam, por exemplo, ali com aquela energia muito carregada, onde tem bebida que caiu no chão e você pisa. Você que vive simplesmente indo para a porta do bar pode pegar negatividade e essas energias elas vão bloquear o teu caminho de fluir. Aí entra o quê? Obsessores, entra peso. As pessoas em geral, não são todas as pessoas, mas muitas desmerecem uma limpeza espiritual, focam em fazer só adoçamento, esquecem da importância de se fazer uma limpeza espiritual. Porque isso faz toda a diferença, até para os teus caminhos poder andar, melhorar a sua energia, você poder dormir melhor, a sua vibração melhorar, as coisas poderem fluir melhor para você energeticamente ao teu redor. A limpeza espiritual é tudo na vida de qualquer pessoa, por isso que é importante você tomar banhos de ervas, se cuidar. Você tem que cuidar também do seu corpo espiritual. Imagina a pessoa ficar 2 anos sem fazer uma limpeza espiritual. O seu corpo espiritual também é a sua casa. Fique 1 ano sem limpar a sua casa para você ver como é que vai ficar a coisa aí. Eu, Henrique, orientador espiritual, eu falo de experiência própria. Já vi muitas pessoas pagarem para fazer adoçamento, trabalho espiritual de abertura de caminhos, e o trabalho começa a demorar muito para fazer o efeito. Mas por que demora? Porque a pessoa não quer gastar dinheiro para fazer limpeza espiritual. Ela acha na cabeça dela, na visão dela, que não é necessário, quando na realidade a pessoa não consegue abrir a mente e compreender que a limpeza ela vai tirar todo o negativo que havia estado ali no caminho dela, que às vezes gerou aquele negativo, por ela até ela mesma estar querendo buscar um trabalho de adoçamento. Às vezes o próprio negativo que a pessoa adquiriu ou pegou é que está também interferindo às vezes ali na vida amorosa dela. E a limpeza espiritual, ela é muito importante. Você já se inscreveu no nosso canal? Já deixou seu like? Já clicou no sininho? Aqui, ó, a imagem que aparece aí para vocês de uma limpeza espiritual. É óbvio que a limpeza espiritual não é barata, tem um custo. É claro que numa limpeza espiritual nunca vai ser usado o mesmo elemento para várias pessoas. É claro que cada caso é uma situação diferente. Se a pessoa está com o caminho fechado, naturalmente não vai ser o mesmo elemento que vai ser usado ali naquela limpeza para aquele cliente, em relação a alguns elementos ali que vão ser usados. E é a mesma coisa a pessoa chegar numa consulta particular, a gente vê através das cartas que existe a necessidade de se fazer uma limpeza e a pessoa
chegar para mim e dizer assim, mas eu só quero a abertura de caminhos. Então, nesses casos, geralmente, vai acontecer o quê? Vai haver uma demora para funcionar o teu trabalho que você pediu de abertura de caminhos. Nunca, jamais o trabalho de abertura de caminhos, nunca um trabalho de adoçamento amoroso ou um trabalho espiritual de prosperidade, eles nunca vão funcionar como uma limpeza. O ideal é você pedir um trabalho de limpeza antes. Esses trabalhos espirituais, que eu mencionei anteriormente aqui, de abertura de caminhos, trabalho de adoçamento, trabalho de prosperidade, não vai cortar a demanda. O que vai cortar o negativo, o que vai cortar a demanda é você fazer limpeza, como essa que eu mostrei aí na imagem anteriormente. Mas se você tiver negativo, o negativo ele vai permanecer com você. Por isso que não adianta você só querer fazer um trabalho de adoçamento, focar em fazer trabalho de amor. Como a energia positiva pode adentrar a tua vida, como no caso do trabalho de abertura de caminho, se você está muito negativo, se a sua energia espiritual está suja. Por isso que você não dá certo de jeito nenhum, as coisas não dão certo de jeito nenhum para você. Quando você vai pedir um trabalho, seja de abertura de caminho, seja de adoçamento, ou de caminhos amorosos, trabalho de prosperidade, a sua energia precisa estar limpa. A pessoa que vai pedir um trabalho de abertura de caminhos, que está toda ali, toda pembada, toda ferrada, cheia de macumba, é óbvio que o trabalho espiritual ele não vai fluir. Trabalho de quebra de feitiço geralmente é mais caro, que é um outro tipo de trabalho. Entendam que o positivo sempre vai atrair o positivo. O negativo sempre vai atrair o negativo. É assim que funciona na lei do universo. Tudo é energia, por isso que é importante você cuidar da sua vibração energética, da sua vibração. Às vezes a pessoa quer gastar tanto em trabalho de amor, sendo que às vezes o que ela precisa é de uma limpeza para resolver a vida dela, para o caminho andar, para as coisas fluírem, para a prosperidade entrar. Porque as coisas passam a fluir melhor na tua vida. A própria pessoa, às vezes, ela não consegue entender isso. Muita gente despreza o trabalho de limpeza espiritual, mas o trabalho de limpeza espiritual, ele tem muita força para você não estar deixando aquela macumba, aquele feitiço, aquela demanda enraizar na tua vida para puxar aquele negativo. Você que tem inimigos perigosos, que já foi vítima de magia, principalmente de pai de santo, de mãe de santo, vive numa guerra espiritual, é importante você se cuidar. Saiba disso. Então, a importância da limpeza espiritual vai muito além. Quem faz limpeza espiritual, geralmente vai dormir melhor, vai ter um condicionamento melhor, vai render melhor no trabalho. É por aí. Eu vou ficando por aqui, não se esqueça de interagir com o nosso canal, eu vou ficando por aqui, deixo assim o meu abraço de luz a todos e paz profunda.